Quando eu comecei a treinar taekwondo, eu tinha 9 para 10 anos. Tá. Eu Nossa, treinei muito novo. eu treinei taekwondo dos meus 10 até os meus 17, E tu foi 18. parar na luta por causa do teu irmão mais velho. Fui parar no Muay Thai por conta do meu irmão mais velho, porque meu irmão treinava Muay Thai. E aí eu queria e quantos anos você tem? 38. Ah, não, então não é da tua época. Tinha um desenho muito antigo que se chamava Sabamur. Não conheço mesmo. É um desenho muito antigo que se chamava Sabamur. Quando entrou a minha geração, esse desenho já estava saindo. Mas eu consegui pegar ainda alguns episódios. E aí, era de porrada? Era um desenho de um personagem que a história dele era no karatê. E ele fez uma luta e perdeu, e aí começou a treinar Muay Thai. E aí ele começou a ganhar tudo e tal, e aí a história se desenrola. Entendi. Aí ele te inspirou. Assim, porque meus irmãos assistiam Sabamur, né? E aí de vez em quando eu tava com eles, assistia, e ficou uma febre desse negócio de Muay Thai lá, e meu irmão treinava com o mestre Rubens na academia Muay Thai. E que aí, era onde? Em Curitiba, Tá. Curitiba. E aí eu queria treinar e meu irmão não deixava, mas eu já treinava taekwondo. Tinha uns amigos meus, meus vizinhos, né, que treinavam jiu-jitsu. Eu não podia treinar jiu-jitsu porque não tinha dinheiro na época. E aí as coisas foram acontecendo, cara. E como é que foi esse lance de fazer um teste de futebol no Corinthians? Então, foi aqui em São Paulo? Foi aqui? Foi aqui em São Paulo. Eu sempre, depois que eu me mudei para Curitiba, que eu fui criado pelos meus tios, eu vinha visitar o meu pai. Eu vinha para cá visitar meu pai, visitar minha mãe e tal. E aí eu vim numa das minhas férias para ficar com meu pai. E aí meu pai, eu falei, pai, eu quero ir lá fazer o teste e tal. Ele, tá bom, toma aqui o dinheiro, vai lá e tal. Meu pai ia me buscar. Aí eu cheguei lá, cheguei atrasado, cara. E meu pai ficou me enchendo essa cara, tu vai chegar lá atrasado, é longe, daqui da Barra Funda até lá é um pouco longe. E acabei chegando atrasado. Aí não consegui entrar. Aí, até meu pai ir me buscar, eu fiquei ali no Parque São Jorge, aí fui andando, tava andando, aí era debaixo da arquibancada de um ginásio. Era onde tinha o alojamento do boxe e a área do boxe, que o seu Vitor Ribeiro dava aula lá. Aí eu sentei e fiquei assistindo. Ele, você treina boxe? Eu treino luta, mas boxe nunca treinei. Aí ele, que número você calça? Aí foi me dando as coisas, falou, fica parado aí fazendo nada não. Aí me botou pra treinar, aí comecei a treinar, quando eu vi ele, quanto você pesa? Eu peso tanto. Aí, uma semana ele me botou pra lutar nos Jogos Abertos de Bragança Paulista. Aí eu liguei pro meu pai e falei, pai, vou lutar nos Jogos Abertos. Dele, o quê? Lutar o quê? Você não foi fazer o teste de futebol? Mas eu vou lutar boxe. Ele, como assim? Aí foi. Que doideira. Foi meu primeiro contato com boxe. E foi determinante pra tu virar um lutador? Eu acho que o que foi determinante para que eu me tornasse um lutador foram as circunstâncias que vieram depois, né? O esporte me ajudou muito a me disciplinar para seguir no caminho certo, né? Então, eu sempre fui ligado ao esporte, porque eu cresci numa família de militares, então todo mundo na minha casa praticava esporte, meu tio praticava esporte, meu pai sempre praticou esporte. Então, a luta, ela se introduziu na minha vida de forma muito natural, né? Sim, cara? pra tu, se você já treinava taekwondo com 10 anos de idade, era a tua, sei lá, tua diversão. Era a minha diversão, era onde eu conseguia... Como que eu posso dizer, cara? Se defender dos caras que te zoavam da vozinha na escola. Não, cara, porque assim... Na época que eu treinava taekwondo, eu comecei a ficar brigão mesmo, depois que eu entrei no boxe tailandês. Que eu comecei a treinar boxe tailandês com o Edmar, e aí eu tenho 2 amigos que são terríveis, que eram terríveis. Eram, né? Porque estão mais velhos, tão velhos que nem eu. Então eles eram terríveis. Então aí o que acontecia? Sempre tinha uma briga. E aí meus amigos sempre estavam envolvidos, eu também. E
Cara, eu arrumava... Depois que eu comecei a treinar boxe tailandês, Aí ficou mais confiante, aí fudeu, né? Eu arrumei muita confusão, cara. Eu arrumava confusão porque eu era menor e aí, magrelo. Parecia um pernilongo do Zaire. Essa voz de taquara rachada, né? Que ninguém respeitava. E aí já viu, né, cara? Eu era bullying de todo mundo. E aí quando eu comecei o taekwondo, não. No taekwondo, o Messi Kang, não, ele era muito rígido com essa coisa de disciplina, de briga, de colégio e tal.